Bem, irmãos, nesse momento nós teremos a oração pastoral. Ela precede a pública pregação, exposição da palavra de Deus. Oremos para que o Senhor nos fale, nos comunique a sua verdade por meio da sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor, nós te somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de chegarmos até aqui. Portanto, Senhor, em tua presença, abrimos o nosso coração para que o Senhor nos comunique a tua verdade. Ó Deus Santo, mantenha-o aberto para que ele receba toda a instrução da parte do Senhor, para que nós sejamos instruídos para sermos edificados em tua justiça, na finalidade, ó Senhor, de sermos homens e mulheres capacitados para a tua boa obra. Faz isso, ó Deus, conforme a tua vontade santa. Pai amado, é por meio de Cristo que com graça em nossos corações nos movemos à tua presença, esperançosos, ó Deus, de que a nossa alma seja alimentada e robustecida pelo teu cuidado, pela tua comida, onde há fartura. Ó Deus santo e amado, é com alegria que nos pomos diante de ti. Em nome de Jesus e graciosamente por ele é que te oramos, agradecidos por todo o bem que a nós o Senhor tem feito e por todo o bem que a nós o Senhor quer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, tomemos assento. Irmãos, no último dia do Senhor, o que antecedeu a este, nós tivemos a graça de recebermos o cuidado do Senhor em Levítico capítulo 27. Nesta noite nós iniciaremos uma nova série de exposições, e essa nova série de exposições agora em um novo livro, no livro de Números. Deixa eu trazer algumas informações aqui introdutórias para vocês no livro de Números. A sua datação é quase similar, aliás, é similar à datação que nós recebemos do livro de Levítico. Veja, no livro de Levítico você tinha uma datação de 1445 a 1400 antes de Cristo. Era basicamente o tempo em que o povo do Senhor estava junto do sopé do Monte Sinai, e também era o tempo das peregrinações do povo do Senhor. Lembre-se, veja, no livro de Levítico nós temos a informação de que lá no Monte do Sinai foi que Deus deu a Moisés toda a revelação, e junto a essa revelação estava, portanto, contido toda a instrução que nós temos aqui no livro de Números. No livro de Números. Então, basicamente a data é a mesma, 1445 a 1400 antes de Cristo. Então, se a gente for fazer aí um cálculo rápido, se você tomar 1400 antes de Cristo com mais 2000 anos que temos agora, então a data desse livro data de 3400 anos antes de Cristo. Basicamente essa seria a data, 3420 anos antes, aliás, 3420 anos da data em que ele for escrito aos nossos dias. A autoria do livro é indiscutível. Alguns teólogos liberais é que vão dizer que um outro autor em tempo mais recente pôde, portanto, terminar as crônicas iniciadas por Moisés. Mas veja, o próprio Cristo deu testemunho de que o que temos em mãos, portanto, vem do labor de Moisés, obviamente, fruto de uma inspiração plenária e verbal do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus falou clara e evidentemente a Moisés, dando a ele a lei e as instruções da parte do Senhor. Então veja, a datação para nós é algo completamente resolvido. Também a autoria é algo também completamente resolvido. A autoria do livro pertence a Moisés. Eu gostaria de falar para vocês sobre a estrutura do livro de Levítico, de Números. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do livro de Números ela é similar à estrutura do livro de Levítico. Olha uma coisa que é muito familiar a nós. Tome em mãos aí
o capítulo último do livro de Levítico, só a título de exemplo, capítulo 27. O verso 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Veja, a estrutura do livro de Levítico começa: o Senhor fala a Moisés e, portanto, vai finalizar dizendo o seguinte: estes são mandamentos, leis, decretos que o Senhor estabelece a Moisés para conhecimento do povo. Verso de número 34. Agora vejam o verso 1 do livro de Números. Olha como é que começa: falou mais o Senhor a Moisés. Veja, a estrutura ela é mantida. A estrutura ela é mantida. Então, quando nós estivermos aqui analisando o livro de Números, você vai ver claramente que a estrutura do livro de Números é completamente idêntica ao livro de Levítico, e isso não nos restará dúvida alguma acerca do que nós estaremos vendo dentro deste livro. Ou seja, os 36 capítulos do livro de Números, portanto, sofrem a mesma exposição que o livro de Levítico também sofreu. Então, se você observar todo o livro de Número, então vai ter o texto vai começar justamente com essa expressão: falou mais o Senhor a Moisés. Se no livro de Número, de Levítico, nós tínhamos as regras, as leis, os mandamentos do Senhor no tocante ao culto público, veja, e a vida privada do povo, no livro de Números, irmãos, veja, nós temos agora o Senhor claramente conhecendo o seu povo. E não tem a palavra aqui conhecer o povo, pelo menos no meu linguajar, não é no sentido de Deus saber quem é o povo para poder salvá-lo. Não é esse o sentido do texto. Quando eu uso aqui a palavra conhecer, Deus estará entre o povo para se relacionar muito bem com ele. E veja, e como é que Deus se relacionará com o seu povo? Aqui no livro de Números, Deus vai literalmente fazer ciente ao povo, instruir a esse mesmo povo como esse povo deve proceder em termos militares, em termos civis, em termos de guarda e cidadania, quando chegarem na terra de Canaã. Veja, o Senhor continuará dando leis, mandamentos e ordens para o povo, e agora instruindo o povo como o coração do povo deve estar e o que o coração do povo deve fazer perante aqueles que se opõem à verdade de Deus, aqueles que se opõem à verdadeira religião, aqueles que se opõem ao culto divino. Então Deus vai conhecer o povo e vai dar instruções para o povo de como eles tratam as outras nações. Portanto, não se espante e nem estranhe quando nós estivermos dentro do livro de Números e o Senhor falar ao povo como as outras nações devem ser tratadas. Você vai ver que não haverá nenhum tipo de cordialidade. Não há cordialidade. E você já começa tendo essa informação aqui dentro do capítulo 1, porque diz o seguinte: quando um estranho chegar à tenda da congregação, veja, a regra é: esse homem será morto. Esse homem será morto. A palavra estranho aqui é a palavra que é utilizada para alguém que não teme e não serve ao Senhor. Então, o estranho aqui poderia ser um dos filhos de Israel, raramente poderia ser um dos filhos de Israel, porque decididamente todos os filhos de Israel eram naturalmente crentes em Deus, mas poderia ser que alguns pudessem se contaminar com a idolatria dos povos vizinhos, e contaminado com essa idolatria, pudesse, portanto, se apresentar perante Deus, e no intuito de não servi-lo, mas de instigá-lo. Então esse homem seria morto. Nós estamos falando de uma época aqui em que a palavra ateísmo quase que não é evidenciada.
O ateísmo que nós podemos dizer aqui dessa época não era ateu quanto à existência de Deus, como nos nossos dias, alguém que se diz ateu porque não crê em divindade alguma, mas seria basicamente o ateu aquele que não crê na palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer assim: o estranho era alguém que ateu, não cria na palavra de Deus, não aceitava os mandamentos do Senhor. Então ele poderia ser um estranho. Como muito comum era o estranho ser quem? Alguém de outra nacionalidade, que no intuito de afrontar a Deus e afrontar os filhos de Deus, pudesse se achegar ao tabernáculo, à tenda da congregação, e portanto, e ao invés de servir a Deus de forma piedosa, de forma santa, pudesse portanto insultar ao Senhor e a sua palavra, principalmente também aqui aos sacerdotes e aos levitas. Esse homem seria morto. Veja, nós não temos aqui nenhuma cordialidade do povo de Deus com o povo estranho. Irmãos, há uns 3 ou 4 anos atrás, teve uma série que era, eu pensei que ela ia dar continuidade, né? Era uma série, teve apenas a primeira, a segunda parece que nem foi feita, ou se foi, não foi divulgado no Brasil, que era contando como os pais peregrinos, acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? Os pais peregrinos, aqueles que saíram da Inglaterra e chegaram aqui à América, aos Estados Unidos, né? Como foi que eles chegaram, como foi que eles estabeleceram as colônias, como é que eles guardaram a palavra de Deus. E é interessante é que no navio em que eles vinham da Inglaterra para os Estados Unidos, o nome do navio era Mayflower. Então nesse navio você tinha protestantes, né, presbiterianos, que eram chamados de puritanos. Os presbiterianos eram os puritanos, que estavam no navio, e você tinha aqueles que se diziam católicos, gentios, que assim não tinham muito apego nem apreço à palavra do Senhor. E era interessante como eles estavam completamente divididos no navio, e era literalmente uma divisão. Então de um lado você tinha os pais peregrinos, os puritanos, os presbiterianos, e do outro lado você tinha lá os gentios. Uma parte era católica, outra parte não tinha nem, literalmente de agnósticos, pessoas que não estavam nem aí para algum tipo de religião, não estavam nem aí para algum tipo de espiritualidade. Mas era interessante a forma como os cristãos se dirigiam a estes, né? Eles chamavam assim, os estranhos. Então, veja, aí tinha uma criancinha que já andava, já não era mais uma criancinha de colo. Então ela estava andando ali pelo navio. Então uma senhora que não era cristã foi e graciosamente viu aquela criancinha e foi lá, pegou ela pelo braço. E quando pegou, a criancinha olha para ela bem pedir assim: me coloca ao chão, a senhora é uma estranha. A mulher toma um susto assim, vai e coloca o bebê no chão, né? Então veja só, irmãos, o que é estranho aqui? Estranho não é a pessoa que tenha 3 orelhas, 4 olhos, um rabo e chifres. Mas estranho, há 500 anos atrás e ao período bíblico, era aquele que não servia ao Deus da verdade. É uma pessoa estranha. Aquele que não serve ao Criador seria uma pessoa estranha. Tem até que tomar cuidado aqui, né? Mas não vou falar mesmo, apesar da pregação estar indo aqui agora para o mundo inteiro, né? Então estranho aqui é literalmente aquela pessoa que não teme e que não serve a Deus. Não teme nem serve ao Senhor. Então veja, a estrutura dentro do livro de Levítico, você vai ver que aquela pessoa que não serve a Deus também será chamada literalmente de uma pessoa estranha. E qual é a recomendação do Senhor também no livro de Números? É que nós não nos relacionemos com ela. Não nos relacionemos com ela. Uma outra perspectiva: o estranho será aquele que, ouvindo o conselho de Deus, ouvindo o conhecimento do Senhor, mesmo assim procede de forma indiferente. Veja, o Senhor lhe dá um conselho por meio da palavra. O Senhor lhe faz
notório o seu evangelho, e veja, mesmo assim, você se dizendo cristã ou cristão, procede de forma diferente. Veja, aos olhos do Senhor você é estranho. E talvez nesse caso aqui seria a pior forma de ateísmo. É que você, ainda que no seu coração, aceitando a Deus, com as suas obras, você o nega. Veja, você sabe que existe um Deus, mas as suas práticas estão o negando. E quando é que nossas práticas podem negar a Deus? As nossas práticas podem negar a Deus quando nós procedemos de forma diferente daquilo que Ele nos ensina por Sua palavra. Veja, é Deus nos dizer algo e nós fazemos outra coisa. Isso é ser literalmente estranho. Isso é ser literalmente estranho. Então, eu quero convidar os irmãos para que nós agora possamos trabalhar o capítulo 1 do livro de Levítico. Aliás, desculpe, irmãos, na cabeça ainda está o livro de Levítico, o livro de Números. Então veja só, irmãos, Números capítulo 1, nós vamos trabalhar esse texto em três sessões. É a divisão natural do texto. Todo o texto, ele de fato vai do verso 1 ao verso número 54, porque atentem bem, veja, no capítulo 2, você tem a finalização do texto, é no verso 54, no capítulo 2, verso 1, já tem assim, falou mais o Senhor a Moisés, então já é um outro assunto. Então, os 54 versos que nós temos aqui, de fato, é o assunto último, o assunto único que o Senhor quer comunicar à sua congregação nesse instante. Então veja só, a divisão natural do texto, irmãos, é do verso 1, observe só, no capítulo 1, do verso 1, e ele se estende, irmãos, até o verso de número 46. Veja, aqui nesses versos, entendam só, aqui nesses versos, nós temos o Senhor contando o povo que estaria preparado para o trabalho de guerra. Veja, era o povo que estaria preparado para defender a nação. Então, do verso 1 ao verso 46, é a parte mais extensa, porque Deus vai fazer ciência de cada tribo. Cada tribo tem um número, cada tribo tem um número de homens preparados, e então Ele vai fazendo ciência a cada homem, portanto, diante dos filhos de Israel, cada povo, cada homem que esteja preparado para o serviço de guerra. A segunda parte do texto, irmãos, aí veja só, é uma parte, já a parte bem menor. Segunda parte do texto, diz assim, verso 47 ao verso número 51. É o que acontece aos levitas. Se você prestou atenção, do verso 1 ao verso 46, todas as tribos são contadas. Alguém bem atento pode dizer assim, e por que os levitas não foram? Veja, essa resposta nós vamos ter do verso 47 ao verso de número 51. Deus vai dizer assim, qual é o papel dos levitas? Qual é o papel dos levitas? O sublime papel dos levitas. Aqui nós vamos aprender, irmãos, que aqueles que são chamados para o serviço da obra de Deus, eles literalmente não podem se embaraçar com nada. É nessa perspectiva que os apóstolos vão escolher diáconos para que possam servir a igreja, enquanto que o trabalho deles é servir na palavra. Entenda, se de um lado você tem o povo de Deus que serve ao próprio povo, do outro lado você vai ter parte do povo de Deus que serve ao próprio Deus. Então, todo o povo serve a Deus, mas em matéria relacional, matéria de culto, você tem um povo que cuida do povo, e você vai ter um povo que cuida das coisas do Senhor. E esse encargo é dos levitas. É por isso que os levitas não vão à guerra. O trabalho dos levitas é guardarem as coisas pertencentes ao Senhor. Literalmente aqui as coisas do tabernáculo. Então a segunda parte do texto vai do verso 47 ao verso de número 51.
Agora, atente só, do verso 52 até o último verso, o verso número 54, nós vamos ver aqui o que de fato, o que de forma específica os levitas guardarão. Veja, qual é o serviço militar deles? Qual é a labuta que estará sobre seus ombros? Eles não somente guardam a casa de Deus, mas eles terão aqui um trabalho também com os utensílios que estão na casa do Senhor. Eles não somente guardam a palavra de Deus, não somente honram o nome do Senhor, guardam o nome do Senhor, mas veja só, eles também guardarão as coisas pertencentes ao Senhor. Então vai ser esse o duplo trabalho dos levitas. Então, quem pensava que o serviço dos levitas era fácil, e veja só, nós temos uma perspectiva completamente equivocada acerca disso. É muito comum, infelizmente é muito comum, alguém se referir aos levitas apenas como aqueles que cantam. Alguém que canta na igreja, alguém que toca, aí diz assim: veja, fulano é um levita. Ah, se fulano soubesse que de fato é ser levita, aquela pessoa estaria diariamente na casa de Deus, limpando o piso, limpando a mobília da igreja, trabalhando na guarda da igreja, aos arredores da igreja, não tiraria os seus pés da igreja. A última coisa que fariam era literalmente adorar a Deus, no sentido de lhe cantar louvores, porque até esse serviço de cantar louvores ao Senhor não é um serviço exclusivo do levita, mas é um serviço de toda a congregação da parte de Deus. Se engana você que quando o povo chegava na congregação, no templo, somente os levitas cantavam. Um grupo de levitas ia lá na frente e cantava. Meu irmão, o trabalho do levita, primeiro, juntamente, boa parte deles eram constituídos de sacerdotes, era passar entre o povo com um incensário, que tinha um duplo propósito. Primeiro, mostrar que Deus estava presente no templo, uma vez que a fumaça do incensário incensava todo o local onde eles estavam e criava meio que uma cortina de fumaça. A perspectiva era: Deus está presente naquele local e os nossos olhos não podem vê-lo. Por isso que tem ali a cortina de fumaça. E segundo, o cheiro, porque no cântico era como se aquele cântico subisse a Deus como cheiro suave às narinas do Senhor. O trabalho do levita era basicamente isso: ordenar a chegada dos filhos de Deus junto da congregação. Parte dos levitas, por exemplo, ficava nas calçadas do templo, ali depois da época salomônica, e quando o povo de Deus vinha subindo os degraus, lembra lá do Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Veja, muita gente pensa que ali é que o Salmo está dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que o povo vive em união, mas é que o povo chega ao templo em unidade. União ali está se falando de unidade, e era papel dos levitas literalmente fazer com que o povo chegasse em unidade à casa do Senhor. Então, a cada degrau que iam subindo, dos 15 degraus, era um salmo de peregrinação que eles cantavam junto do degrau, e o levita deveria estar atento a tudo isto. Veja, a adoração a Deus não começava quando o povo estava no templo, mas a adoração a Deus começava desde quando o povo saía de suas casas. Esse era basicamente o papel de um levita. Quando eles chegavam lá no templo ou na tenda da congregação, então todos serviam, todos adoravam a Deus. A adoração não era privatizada, né? Você tem igrejas que você tem grupos de louvores. Então a adoração ela fica privativa, aquele grupo que recebe o título de ministério de levitas. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Todo o povo era chamado ao cântico ao Senhor. São esses os preceitos, são essas as regras que nós vemos em toda a passagem da Escritura Sagrada. Então nós vamos ver isso ainda aqui, capítulo 1 do livro de Números. Então vamos lá, irmãos, vejam só, esse verso de número 1 ao verso de número 46, atento bem,
A informação é de que, veja só, Deus levanta líderes no meio do seu povo. Você pode bem observar, do verso de número 5 ao verso de número 15, né? Deus nomeando os líderes. Observe que esses líderes eram qualificados, ou seja, não é qualquer um que serve ao propósito divino. Atente bem, irmãos, os versos que antecedem o verso número 5. Verso número 2: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Então, veja, para alguém ser líder do povo, deveria sair de onde? Do meio do povo de Deus. E mais especificamente de onde? Da casa de seu pai. Então você tem alguém aqui que era subordinado ao mandamento divino. Irmãos, aprendam uma coisa: a liderança da casa do Senhor jamais pode ser por alguém que não preenche esses requisitos. Alguém que não faça parte do povo, alguém que não seja submisso à casa de seu pai. Se você encontra um elemento chamado, veja, a liderança do povo de Deus, que não seja do povo do Senhor, e que não seja submisso à casa de seu pai, em outras palavras, submisso a Deus, veja, essa pessoa de maneira alguma pode exercer alguma função de liderança. Perceba, os princípios da liderança cristã estão, portanto, aqui mantidos no texto bíblico. Alguém que faz parte do povo, em outras palavras, alguém que seja verdadeiramente crente. Você já viu que terrível coisa é alguém ser levantado como líder, mas esse alguém não ser cristão? Alguém pode dizer assim: não, mas veja, aquela pessoa faz parte da igreja. Mas veja, você já observou que na introdução diz: uma das formas de nós praticarmos o ateísmo, como é? O neoateísmo. É alguém dizer assim: eu creio em Deus, mas a prática ser outra. A prática ser, a liderança aconselha aquela pessoa: proceda dessa forma, faça desse jeito, e a pessoa literalmente não faz. Entenda, essa pessoa jamais pode ser chamada a liderança na casa de Deus, porque até questiona-se se essa pessoa verdadeiramente é crente. Como é que alguém pode liderar as mulheres? Por exemplo, como é que você pode ter uma líder de mulheres dentro da igreja se essa pessoa, com as práticas, nega a Deus? Com as práticas, nega a Deus. Se não tem o seu lado debaixo de sujeição. Perceba que essas regras que nós encontramos aqui no texto são as mesmas que Paulo usa para chamar diáconos e presbíteros para o serviço na casa do Senhor. Se os diáconos e os presbíteros não se enquadram nessa regra, como poderiam, portanto, liderar a casa de Deus? Então observe bem, eu tenho que ser crente, e eu tenho que estar em quê? Em sujeição ao meu Senhor. Você já viu o capitão de uma guarda chamar alguém para servir junto a ele, sendo que ele vai chamar alguém para ser da sua máxima confiança, sabendo que aquela pessoa é completamente submissa? Louco seria o capitão. Você já viu algum chefe de estado, presidente, governador ou prefeito, chamar alguém para trabalhar em uma das secretarias ou ministérios que é completamente submisso? O que é que ele vai fazer? Nós temos exemplos aqui no Brasil, né? Vez por outra o ministro é demissionado, colocado fora. Por quê? Porque ele não está representando o seu chefe de estado. Como é que alguém pode ser chamado à liderança na casa de Deus se as suas obras não se submetem à vontade do chefe imperioso do Senhor? Então perceba, irmãos, quando Deus dá regras a Moisés para que líderes sejam levantados, o Senhor estipula a Moisés, diz: Moisés, que o líder tenha, portanto, essas características: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, seja cristão. Veja que ele não coloca ninguém de fora, dos filhos. Segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais.
alguém que esteja em submissão, não é o rebelde, não é alguém que esteja em dissolução, chamado de lobo solitário, aquele que é tão rebelde para com os seus pais, que literalmente vive afastado. Veja, esse não deveria ser chamado à liderança, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Agora veja só, quem é a liderança do povo de Deus? O texto deixa claro: homem. Homem. Então não estranhe quando alguém chegar numa igreja reformada, você não encontrar diaconisa, e nem pastora, e nem presbítera. Você não vai encontrar nunca. Veja, se você vai numa igreja e você encontra diaconisa, presbítera e pastora, deixa eu lhe dizer, ali pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Menos uma igreja. Se alguém estiver me vendo aqui pelo vídeo agora, assistindo, que concorda com isso, pode me processar, não estou nem aí. Não é igreja. Não é igreja. A liderança do povo de Deus é literalmente masculina. Alguém pode dizer assim, mas veja, mas não existe igualdade de gênero? Bem, depende de como é que você entende igualdade. Porque veja, a mulher, ela tem o mesmo valor do homem. Uma mulher cristã, ela tem o mesmo peso de um homem cristão. No entanto, irmãos, os papéis são completamente diferentes. Assim como você não vê um homem dando à luz a uma criança, você não vai ver uma mulher liderando o púlpito da casa de Deus. Não é impossível ver um homem dando à luz, né? Você já viu alguém, um homem dando à luz? Fulano está grávido. Viu lá Marcão, o busto de Marcão? Já vai com 4 meses. Você nunca ouviu isso. Pelo menos você nunca ouviu isso, né? Parece engraçado, mas você nunca ouviu isso. Então veja, se isso é impossível de um homem dar à luz, também é impossível uma mulher assumir o papel de um homem. Veja, a mulher tem o seu papel e as suas obrigações, o homem tem o seu papel e as suas obrigações. O mundo está tentando fazer com que isso se misture, para que o homem perca a sua identidade e para que a mulher também perca a sua identidade. Isso não pode ser o nosso pensamento. Eles pensam assim, nós não. Nós não. Pensamento mundano não pode invadir a sua mente. Nesse instante, você como cristão tem que ser um real apologeta. Você sabe qual é o sentido aqui de ser apologeta, né? Aquele que defende a verdadeira fé. Você não pode se calar. O mundo vai dizer uma coisa, você vai dizer outra. Você não pode concordar para ser um legalzão. Você não pode querer que os homens achem graça em você concordando com o que eles pensam, com o que eles dizem. O mundo tem que ouvir a verdade de Deus no intuito de se converter do seu erro, do seu pecado. Se você concorda, você se cala, você se torna ateu. O neo-ateísmo é justamente isto, irmãos. É o Senhor falar algo na sua palavra e você dizer literalmente o contrário, para que a pessoa não fique chateada ou magoada com você. Deixa eu lhe dizer algo, você não foi chamado por Deus para ser simpático ao mundo. Você não foi chamado por Deus para ser simpático. Não, eu disse isso porque é muito minha amiga, muito meu amigo, eu não queria magoar. Magoe, não tem problema não. Veja, quando você tenta agradar as pessoas usando deste artifício, é a Deus que você desagrada. Quando você tenta conquistar alguém se calando, se omitindo ou concordando, é a Deus que você perde. Então veja, prefira agradar e sujeitar-se ao Senhor do que a homens. Os apóstolos eram unânimes em dizer assim: é preferível agradar a Deus do que a homens. Os conceitos do mundo não são os nossos conceitos. Não são os nossos conceitos, irmãos.
O reino das trevas, veja, não subsiste ao povo de Deus. Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E em que estava fundamentada essa declaração? De que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é a palavra de Deus, e essa palavra e esse Filho não podem ser negados. Consequência drástica se nós postulamos um outro pensamento que senão esse. Veja, se você tem uma outra atitude, tem um outro pensamento, uma outra voz diferente dessa, entenda, se você tem um outro pensamento, uma outra atitude diferente dessa que está aqui, Mateus capítulo 10 nos ensina algo terrível, que com essas ações nós negamos ao Senhor. E qual é o resultado daqueles que negam ao Senhor? Aqueles que negam ao Senhor serão negados diante de Deus e diante de quem? Dos santos anjos. Dos santos anjos. Então, quando você falar, quando você se comportar, quando você se agir, não se comporte, não haja e não pense segundo o mundo. Se comporte, haja e pense segundo Deus. Segundo Deus. Ok? Termina essa parte aqui, que se estende até o verso número 4, você vai ver que do verso 5 ao verso número 46, você tem a contagem do povo, uma contagem que, veja, não é que não faça sentido para nós, mas você vai tomar aqui ciência de quem é a liderança. Veja só, se você pegar os nomes aqui, eu não vou ler para você, mas do verso 6 ao verso, aliás, do verso 5 ao verso número 15, você vai ver que o povo que é chamado para ser líder, literalmente são homens. Você tem nome de homens aqui, e eles são colocados diante de uma multidão, ou seja, a eles corresponde levar os filhos de Deus não somente à guerra, mas também à presença do Senhor, e você vai ver que isso vai acontecer até o verso 46. Chegou no verso 46, aí você se pergunta: mas por que todas as tribos aqui são contadas para a guerra, para servir a sociedade, e os levitas não? Ora, irmãos, todos que estão na guerra, nem todos que estão na guerra estão no campo de batalha. Veja, há médicos que são chamados para a guerra, mas eles não vão pegar em armas, eles vão pegar em bisturis. O sentido é que eles vão ficar na guerra, mas não diretamente no fronte, no campo de batalha. Eles vão ficar cuidando daqueles soldados que são feridos no campo de batalha. E lá estão os médicos. Os capelães também. Já observou que capelães, e hoje estão se chamando muitos capelães para servirem ao exército, a marinha, a força aérea. Veja, eles vão para lá, mas veja, você não vai ver um capelão pilotando um caça da força aérea, estando na nau de uma embarcação de guerra, junto a um blindado no campo da batalha. Você vai ver, o capelão está lá literalmente para cuidar das almas dos soldados que estão servindo ao campo de batalha. Um papel muito semelhante ao papel do médico. Enquanto o médico cuida do corpo físico, o capelão vai cuidar da alma. Muito semelhante. Nenhum deles vão pegar em armas, ainda que possam, mas nenhum deles vai servir de pegar em armas para combater o inimigo lá no fronte da batalha. Alguém pode se perguntar: o povo de Deus aqui vai entrar em Canaã e os levitas não vão fazer nada? Qual é o papel dos levitas? Quer dizer que ser levita aqui seria um privilégio, eles não fazem absolutamente nada. Bora conhecer aqui o papel dos levitas, para que a gente também comece a conhecer qual é o nosso papel junto aqui à casa do Senhor. Primeiramente, você vai ver que esse texto aqui vai ser dividido aqui em duas partes. O papel do levita é prioritariamente servir diretamente a Deus. Esse é o papel do levita. Segundo, o papel do levita é servir e cuidar das coisas de Deus. Eu gostaria de lhe lembrar que ao mesmo tempo que agora você faz parte do Israel de Deus, você está no fronte da batalha, no fronte da guerra. Que guerra, pastor? Nós estamos em guerra com o mundo. Lembre-se que você tem um tríplice adversário perante seus olhos.
Quando Paulo expõe a carta aos Efésios, ele formula os princípios basilares de uma sociedade cristã. Ele pega 4 capítulos para dizer assim: como nós nos relacionamos com a doutrina e com o culto. Aí vai pegar 2 capítulos para dizer assim: como nós nos relacionamos com as pessoas, com a nossa família, com os nossos filhos e com aqueles que nos servem. E vai chamar até esses de escravos. Aí depois ele vai dizer assim: como nós nos comportamos com o mundo. E ele não vai chamar o mundo no capítulo 6 de o nosso aliado. Ele vai dizer assim: olha, vocês vão ter 3 grandes adversários. E é lá naquele mesmo capítulo que ele vai munir o cristão daquela famosa armadura de Deus. E atente, aquela armadura de Deus, ela é constituída basicamente de quê? A matéria-prima da armadura de Deus, da palavra de Deus. Aí ele vai elencar lá os nossos 3 grandes adversários. Não são os nossos amigos, não é o nosso aliado. E se você o tem como amigo, você está completamente enganado. A finalidade destes é literalmente matar-lhe o mundo, a carne e quem? Diabo. Nossos 3 grandes adversários: o mundo, a carne e o diabo. Então, o papel do levita aqui, retornando aqui a Números capítulo 1, o papel do levita seria servir a Deus e depois cuidar das coisas de Deus. Nós estamos em guerra, mas nós também somos sacerdotes do Senhor, porque nós temos quem? Um sumo sacerdote, que é Cristo. Veja, e a partir do momento em que servimos ao Senhor, então atente bem, eu sirvo a Deus e cuido e zelo das coisas de Deus. Bora para o texto, irmãos. Verso 47 ao verso 51 diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, Levi, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o amarão, e o estranho que se chegar morrerá. Qual é o papel do levita aqui? Irmãos, o papel do levita, se você observar aqui, prioritariamente aqui, é servir a Deus. Veja, quais regras mostram que eles servem ao Senhor? O verso 50 e o verso 51. Eles estão cuidando do local onde Deus se faz presente, onde Deus se manifesta. Eles cuidam de quê? Do tabernáculo, do espaço físico. A regra básica era: se o povo caminha, o tabernáculo caminha. Se o tabernáculo se levanta, é a responsabilidade deles levarem o tabernáculo. Se o povo se assenta, é a responsabilidade do tabernáculo se assentar. Aonde está o povo, está o tabernáculo. Onde tem o tabernáculo, está o povo. E é papel do levita fazer isso. Uma recomendação. Eles vão cuidar literalmente da presença do Senhor entre o povo. Agora, observe algo no texto que nos intriga, no verso de número 49. O número dos filhos da tribo de Levi não são contados. Alguém pode perguntar: mas por que eles não são contados aqui? A palavra contado que aparece aqui no texto é contado para a guerra. É o primeiro sentido da palavra. É que Deus não permitia que o levita fosse para bater em guerra. Veja, eles que se apresentam diante de Deus, então eles deveriam ser puros. Então eles não deveriam nem portar sangue em suas mãos.
Então é nesse sentido aqui, o primeiro sentido. E o segundo sentido é que o número dos levitas sempre está em acréscimo, e é por isso que eles não são contados. É como se Deus dissesse assim: aqueles que me servem sempre serão multiplicados. É essa a esperança. Deus sempre multiplicar o nome e o número daqueles que lhe servem. Agora, como é que Deus multiplica o nome e o número daqueles que o servem? Veja, Gênesis capítulo 1 nos ensina como é que esse ato de multiplicação acontece. Deus multiplica a nossa prole. Deus multiplica a nossa prole, e o nosso nome vai junto da prole. Observe que isso ocorre até nos nossos dias. Alguém quando pergunta: de quem é aquele menino? Aquele menino é filho de fulano. Ou seja, o menino carrega sobre si o nome do pai. Deus multiplica o nome, e Deus multiplica o número daqueles que o servem. A intenção do texto é mostrar justamente isso. Aqueles que servem a Deus são multiplicados, porque aqueles que servem a Deus são separados. A tribo de Levi era separada das demais tribos. Atente: como um cristão piedoso, eu sou separado para servir ao meu Deus. E como um cristão piedoso, e como marca da graça divina sobre minha vida, o Senhor me multiplica. O Senhor faz com que eu seja mais de um. O Senhor abençoa o meu lar. O Senhor abençoa a nossa casa. Qual é o meu papel como levita? Servir a Deus. Se alguém lhe perguntar lá fora: qual é o seu papel como crente? Mas não tem a outro: servir a Deus. Eu estou a serviço do meu Senhor. Eu falo aquilo que Ele determina que eu fale, eu faço aquilo que Ele determina que eu faça. Eu vou para onde Ele me manda ir. Eu estou à disposição do meu Senhor. Esse era o papel do levita. Infelizmente, muitos crentes têm perdido essa perspectiva. Vivem no mundo como se o mundo fosse literalmente a sua sala de gozo, a sua sala de prazer. Não estão preocupados em nenhum instante em servir a Deus, mas eles estão preocupados em servir a si mesmos. Pensam que podem ganhar dinheiro e fortuna de qualquer modo, de qualquer jeito, como se não houvesse ninguém que o houvesse a observar. Não laboram em cima da pureza, mas laboram em cima da iniquidade. Não tem prazer naquilo que é santo, naquele que é santo, mas tem prazer na iniquidade e na impunidade. Veja, o cristão não pode ser assim. Se lá fora você vive como se não houvesse Deus, veja, talvez seja porque você verdadeiramente não tem a Deus. Você sabe qual é a principal marca de um filho? Faça o seguinte: observe um pai, uma mãe e observe seus filhos. Você sabe qual é a principal marca de pai, mãe e filhos? É que os filhos vão se parecer muito com seus pais. Ou se parece mais com a mãe, ou se parece mais com o pai, mas vão se parecer com um dos dois, ou se não com os dois, né? Tem filho que você olha e diz assim: rapaz, olha, é uma mistura do pai com a mãe, porque quando eu olho para ele ou para ela, eu vejo o pai e ao mesmo tempo vejo a mãe, né? Veja, uma característica de pais e filhos é que eles se parecem, né? Eles se misturam. Veja, se no mundo você não se parece com Deus, certamente é porque você não é filho dele. Se no mundo você não se parece com o seu Senhor, é porque certamente você já perdeu a filiação faz tempo. Como cristão ou como cristã, veja, lá fora você tem que se parecer com Deus, com seu pai. Sabe por quê? Porque prioritariamente a causa máxima da sua vida é servir a Deus. Não procure fazer outra forma de serviço ou viver de outra maneira, que vai dar em equívoco, vai dar em erro. Alguém vai chegar para você e dizer:
que religião é a sua? Você vai dizer assim, eu sou protestante de orientação reformada. Poxa, mas nem parece, bicho. Parece um pentecostal de orientação outra, batista, congregacional. Nem parece. Parece um católico. Parece um ímpio. Olha o comportamento. Parece que nem crê em Deus, parece um ateu. Parece um agnóstico, nem se importa se Deus existe ou não. Então tome cuidado com o que o mundo diz de você. Você que se engana que as pessoas não têm uma característica sobre você. O povo lhe vê e pensa, olha fulano. E ainda mais de que é crente, olha só. Se pareça com Deus. Se Deus é seu pai, a sua imagem deve ser a imagem dele. Filhos se parecem com os pais. Filhos se parecem com os pais. Observe a segunda característica que cai sobre o levita. Veja só, irmãos. Verso número 52 ao verso número 54. Olha o que ele devia fazer, o seu papel. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Qual é o segundo papel aqui dos levitas? Enquanto os demais cuidam de suas casas, os levitas cuidam de quê? Da casa do Senhor. E qual é a prova de que eles cuidam da casa do Senhor? Olha o verso 51 da primeira passagem, a parte final do verso 51, diz assim: e o estranho que se chegar, o que é que acontece com ele? Vai ser tratado com mel e flores. Vai muito. Se apresente no templo, se não for filho de Deus, o que é que acontece? O que é que o levita faz? É da vez que ele desembanha a espada, e é da vez que ele faz separação de cabeça de um lado e corpo de outro. Morre. Ele morre. Ele não somente cuida da honra de Deus, mas ele cuida de quê? Das coisas do Senhor. O que pertence ao Senhor? Veja, se você tem por noção aquilo que diz o Salmo 50, todas as coisas pertencem ao Senhor, né? Salmo 50, verso de número 7. Veja só. Qual é a perspectiva do que é do Senhor? Deixa eu ver se é o verso 7. Não é o verso 7 não. Verso 10, que diz assim: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minha são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Do que cuidam os filhos de Deus? Do que cuidavam os levitas? Eles cuidam das coisas de Deus, inclusive cuidam do povo. Pega o Salmo 42 aí e veja o que é, aliás, isso mesmo, Salmo 42. Observe o que é que um levita faz. Ele diz o seguinte, verso número 4: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Estava no meio do povo. O que é que ele faz com a multidão? Fui com eles à casa de Deus. Aí ele diz, com voz de alegria e louvor, com a multidão que estava em festa. O que é que faz um cristão no meio dos filhos de Deus? Eles cuidam do povo. Eu não somente eu cuido da casa de Deus, eu não somente tenho um zelo por estas coisas, mas eu tenho um zelo primordialmente pela alma do povo. Sabe qual é a segunda perspectiva terrível que nós analisamos nos crentes de hoje? É que quando eles estão no meio dos ímpios, eles se comportam como ímpios. E quando estão no meio dos crentes, o comportamento não é de crente. O comportamento é devasso. O comportamento é vergonhoso. Dá nojo. Dá nojo.
Então veja, no meio do povo, seja de cristãos, seja de pecadores, o meu comportamento deve dizer de quem eu sou filho. Eu não me assemelho a eles. É que eu pego aquela parte, né, do próprio texto que diz assim, do verso 51: o povo que não serve ao Senhor, o que é aos nossos olhos? Estranho. Estranho. Aí você não entende como é que um crente quer namorar com um descrente. Como é que você quer namorar com alguém que é estranho? Não, porque está apaixonado. Um dia levar uma surra, no mínimo. Vai começar apanhando dentro de casa e levando uma orientação, dizendo: olha, se comporta desse jeito. Um dia, quando eu tiver um filho ou uma filha, veja, a primeira coisa que eu vou dizer para um filho ou uma filha: olha, você pode casar com um gari. Agora, ele tem que ser crente, viu? Ele tem que ser crente. Em vez de trazer gente de fora aqui para dentro de casa, que apanha você e ele, apanha os dois, e no outro dia, se você insistir, você vai para o olho da rua. O mundo aos nossos olhos é algo estranho, irmãos. O mundo aos nossos olhos é algo estranho. Eu tenho que cuidar das coisas que pertencem ao Senhor. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que cuidar da minha vida. E eu tenho que cuidar do meu povo. Engana-se você que somente esse é um papel do pastor, cuidar do povo. Você que é crente, você cuida do seu irmão. Ora, não havia nenhuma ordenação sobre a vida de Caim para Deus chamá-lo de presbítero, de diácono, de ministro do evangelho. Mas Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está teu irmão? O sentido dessa pergunta é: Caim, você tem guardado seu irmão? Você é o mais velho, Abel é o mais novo. Você tem guardado seu irmão? Para matar o Caim logo de vergonha, né? Caim tinha acabado de matar Abel. Veja, eu cuido do meu irmão. Veja, se eu sei que meu irmão está procedendo de forma equivocada, é minha responsabilidade chegar a ele e dizer assim: meu irmão, faça o certo. Ora, Cristo usa essas palavras no livro de Mateus capítulo 18: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. O que significa vai até ele? Rapaz, se conserte, chegue a ele e o corrija à luz da palavra de Deus, convença-o segundo a verdade, traga a ele iluminação do Espírito. Qual é a parte terrível disso? É que crentes sabem que descrentes, ou até mesmo crentes, estão em erro, e ao invés de corrigi-los, se ajuntam para fazer o que é errado. Ah, tu está fazendo isso? Ah, também eu vou fazer. Meu irmão, isso é seu dever, corrigir o seu irmão. Talvez essa seja a maior declaração de amor que você pode ter por alguém. É você corrigi-lo do erro. É corrigir do erro. Um pai, quando corrige um filho, ele não está dizendo para o filho que o odeia. Pelo contrário, ele está dizendo que o ama. Não é assim que Deus faz conosco? O que é que a Escritura diz? Deus disciplina e corrige quem? Aquele que o ama. Se você recebe correção de Deus, é sinal de que Deus lhe ama. Se você não recebe correção nenhuma, se você vive na prática do erro, você diz: graças a Deus que eu escapei de todas as correções, meu irmão, sinal de que Deus não está mais nem aí para você. Veja, porque de fato o Senhor é um ser extremamente cordial. Deus é pastor único e exclusivamente do seu povo. Quando você não serve a Deus, você está sob o pastoreio do diabo. Não fique esperando que Deus vai saquear o reino do diabo. O Senhor é um ser cordial. Se você está sobre o pastoreio do diabo, não espere receber pastoreio divino. A única coisa que vai quebrar a sua união com o diabo chama-se arrependimento. O pregador inglês Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que era comovente.
Ele diz assim: pecado e infernos estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se você não vem recebendo repreensão da parte do Senhor, pode se preocupar, viu? Pode se preocupar. Você está sob o pastoreio do diabo e não sabe. O diabo vem conduzindo sua mente, seu coração, suas intenções, suas ações, seus atos. Talvez você não tenha ainda nem se ligado. Se preocupe, meu irmão. Se preocupe, minha irmã. Eu acho que não é legal você ter como pastor Satanás, né? Se alguém pudesse lhe perguntar, né? Quem é seu pastor? Acho que não ficaria legal você dizer: você conhece meu pastor? Não, não conheço não. Quem é? Satanás. Beleza. Entenda. Uma das formas de cuidados do Senhor com a nossa alma é fazer com que a gente cuide das coisas de Deus. Então tome cuidado, porque você é crente. Tome cuidado, porque você é crente. Queridos irmãos, então 3 coisas nós aprendemos aqui no livro de Números, no capítulo 1. Primeiro, a liderança só pode ser levantada se for o quê? Cristã, submissa ao Senhor, e se for o quê? Homem. Depois, o nosso principal dever é servir a quem? Servir a Deus. Por fim, como nós servimos a Deus no mundo? Cuidando daquilo que lhe pertence. Nós cuidamos da nossa alma, nós cuidamos do povo do Senhor. O livro de Números, nessa manhã, nos ensinou isso. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, em nome de Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra que o Senhor nos deu. Vamos receber a bênção divina e cantar o cântico de número 110A. Bendito Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos a tua graça e provisão às nossas vidas. Senhor, livra-nos do mal e nos faz assentar-se em tua presença. Faz, ó Deus, com que o nosso coração esteja apto e pronto para te servir diariamente, e que nós tenhamos aqueles inimigos que são os teus inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Por tua justiça e por amor a ti, ó Deus, aplica em nós os teus mandamentos, para que não possamos esquecer. Eles são para nós armas e ferramentas que nos fazem e que nos ensinam como andar e proceder nessa vida. Para a honra e glória do teu nome é que nós nos dirigimos a ti. Nos dirigimos a ti pelo nosso capitão, nosso mestre, Cristo Jesus, o Senhor, que oramos agradecidos agora, para todo sempre. Amém.